Começando mais um broadcast, nosso primeiro episódio aqui no YouTube. A gente trouxe um convidado muitíssimo especial para falar sobre um tema que todos deveriam saber. Todos, inclusive a gente, né, Cauê? É verdade. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira e o nosso convidado é o Charles, que não faz só conteúdo pro Instagram, faz conteúdo pro YouTube também, faz conteúdo pro Spotify também. Enfim, o que Charles não faz, não é mesmo? Meu Deus, né? Ele tava falando um pouquinho do que ele faz, a gente ficou de boca aberto. Então, o Charles, a gente trouxe ele como o economista sincero, né? Que ele se denomina no Instagram e no YouTube. E conta um pouquinho quem que é o Charles, o que ele faz hoje em dia. Bom, eu sou economista, conforme o personagem, né, vamos dizer assim, realmente sou. Às vezes a pessoa, você coloca economista, sério, você é economista? Economista formadaço. Economista formadaço. Eu tenho 2 pós-graduações, uma em logística e outra em negócios, né? Trabalhei muitos anos na área, tanto na área bancária, né, de financiamentos e outros segmentos, né? Quanto na área de varejo, numa empresa grande de bebidas, vermelhinha, né, de refrigerante. Tudo bom? Exatamente, tá ótimo, né? E vim seguindo nessa área de criação de conteúdo. Em 2006 eu criei um blog, né? Era uma época de blogs e tal, falava um pouco de economia, mas aí o trabalho não permitiu que eu continuasse, infelizmente. E aí, uns anos atrás eu comecei a voltar falando de tecnologia, de criptomoedas, de economia, e aí isso foi crescendo e esse ano especificamente acabou, vamos dizer assim, explodindo, porque o pessoal está buscando muita informação. Eu acho que 2019 vai ser o grande ano positivo, né, da busca de conhecimento do brasileiro por informação financeira e por educação financeira. Eu acho que isso está mudando um pouquinho. Antigamente era só assim, a busca do eu quero ganhar dinheiro, fácil. Né? Fácil. Como é que eu ganho dinheiro fácil? A gente pode falar disso. Por isso que a gente teve até uma ascensão desses mercados de escala, né? Esses mercados pirâmide. Sim, a gente pode até falar disso, porque eu brinco muito o seguinte, o primeiro ponto para se ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Né? Então, a primeira regra, né, para ganhar dinheiro é não perder dinheiro. E o brasileiro adora uma pirâmide. Eu posso falar sobre isso. É um tema que eu estou pensando em escrever um livro, porque eu estudo há alguns anos. Mas a gente pode daqui a pouquinho, no meio do bate-papo, falar sobre isso. E eu comecei a escrever, falar um pouquinho, gravar vídeo. E esse ano tudo mudou. Seja aí meu podcast, que ano que vem já vai pro 3º ano, esse ano que também explodiu um pouquinho. Quem quer achar teu podcast no Spotify, pode pesquisar por... Economista Sincero, Spotify, Apple, em todas as plataformas, Deezer, Castbox, até no Orkut eu ainda tenho. Falido Orkut. Falido Orkut. A gente sabe que existe muita informação na internet hoje e por isso é importante a gente ter uma consciência de como tudo isso começou. E essa busca por informação financeira vem pelo fato de que tá todo mundo meio desestruturado, né? Todo mundo, a gente tá sendo genérico, mas enfim, faltou a gente ter uma educação financeira antes pra agora a gente saber lidar com isso. O que você acha sobre a influência da educação dos pais? Ou por que a gente não estuda a educação financeira na escola? O que acontece? O que passa na cabeça das pessoas que a parte mais importante se perde? Então, isso é cultural. Já vem de anos, de décadas. O brasileiro nunca parou para pensar nisso. Só que a gente também não pode pegar agora e culpar os pais, os avós, porque o brasileiro ele é um sobrevivente. Eu me lembro um pouquinho da época da inflação. Minha mãe recebia o salário e a gente ia na hora no supermercado para fazer compras. Porque no dia seguinte já estava o dobro, no outro dia o dobro, no outro dia o dobro. A Argentina e a Venezuela vivem isso, é um desespero, porque todo dia você perde poder de compra. Então o brasileiro ele aprendeu a sobreviver, só sobreviver. Ganhar o salário, sobreviver, você tinha um dinheirinho que você investia à noite para pegar no dia seguinte. Então o brasileiro virou um sobrevivente, as coisas foram mudando, e ninguém nunca parou para aprender a investir. E tem uma característica também que a gente teve durante muitos anos, o maior juros do planeta, né? Então era muito simples. Se você não tinha dinheiro, você tinha que sobreviver. E se você tinha dinheiro, você podia botar em vários tipos de aplicações que davam um bom rendimento e podia ir para a praia. Então isso tudo está mudando agora, né? A gente está no meio da mudança. Ano que vem vai estar diferente, no outro ano vai estar diferente. Então essa educação financeira cultural ela está começando a mudar. Esse ano eu já vi que tem algumas escolas implantando educação financeira já no ensino médio, e eu acho que assim, essa geração já vai mudar, a próxima geração já vai estar entendendo. Eu acho que com smartphone, com os canais no YouTube, com o Instagram, eu acho que já fica até difícil um gerente de banco mal intencionado, alguém do mercado financeiro mal intencionado aplicar, por exemplo, um golpe numa pessoa que pode pegar o telefone rapidamente,
mandar uma mensagem para mim, para vocês, para outra pessoa, para tentar se informar. Então, é cultural, era dessa forma, o brasileiro não entendia, não existia, mas isso está começando a migrar. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa de 60, 70 anos de idade, você fala da Bolsa de Valores, ela fala, é um cassino. Isso é um cassino. Eu não quero apostar na Bolsa de Valores. Pô, mas como assim apostar? Você vira sócio de uma empresa, é um negócio super bacana, mas a pessoa tem um medo, porque tinham escândalos, ela não tinha acesso à informação. Pensa que coisa distante, né? O sujeito morava no Nordeste, morava aqui no Sul, e aí você investia via telefone na Bolsa de Valores de São Paulo. Você não tinha Wall Street. Sim, você não tinha muita informação, bem o Lobo de Wall Street. Quer dizer, era um negócio distante, você... Aí isso acontecia, era você que levava um golpe, porque você estava muito distante daquilo, e agora isso já está mudando. E está mudando até o comportamento das pessoas, como você comentou. As pessoas estão buscando cada vez mais conhecimento em educação financeira. E você vai ser, às vezes, o primeiro passo para ela buscar isso, né? Através do YouTube, através dos teus conteúdos. E por isso que a gente chamou aqui para falar um pouquinho mais, né? Até esse podcast vai ser o primeiro do ano, para o pessoal realmente começar o ano com uma outra consciência, guardando dinheiro, investindo bem. Amém, né? Amém. Vai direito. Exatamente isso. Exatamente. Que época da tua vida que você mudou, que você se despertou para esse ramo, assim? Os teus pais te criaram de forma diferente? Como que foi? E como que você começou a desenvolver a tua organização financeira? Práticas, assim, né? Olha, começo, eu sou suspeito, como eu sou economista e gosto muito de economia, eu ia com a minha mãe no banco. Antigamente tinha uns comprovantezinhos de depósito, não sei o que, então eu pegava bloquinhos daquilo e ficava brincando em casa. Então eu sou suspeito. Que maravilha, eu também queria ter feito isso aí, ó. Então eu sou meio suspeito no início disso. De investimentos, eu acho que ali com 20 e pouquinhos anos eu já comecei a pensar mais nisso, mas não tinha tanto acesso à informação e não era tão fácil, né? Nós estávamos conversando aqui antes de começar o podcast e a gente chegou à conclusão de que hoje está muito fácil, né? Então você com um telefone na mão, você abre conta numa corretora e começa. Claro que eu não estou incentivando ninguém a sair começando de qualquer forma, mas é possível. Então o sujeito hoje com R$30, R$50 consegue começar. 2020 aí é uma grande oportunidade, por exemplo, da pessoa começar a entender. Porque a grande questão é a seguinte, quando você estuda o mercado financeiro, você está olhando a bolsa no jornal ou na internet, é uma coisa. Agora, quando você passa a ser investidor, toma atitude, não, eu vou abrir uma conta e eu vou investir, por exemplo, meus primeiros R$100, isso tudo muda. Porque aí quando você ligar no jornal, quando você olhar no YouTube uma notícia, exatamente, a Bolsa de Valores subiu 1%, aquilo não é mais uma coisa distante para você. Aquilo é uma coisa próxima. Opa, subiu 1%, 2%? Será que as minhas ações subiram? Será que as minhas ações caíram? Como é que está a economia? A economia vai melhorar? Vai piorar? Isso te dá um conhecimento que pode, inclusive, te ajudar na sua área de atuação. Se você trabalha numa indústria, se você é um advogado, se você é um médico, você passa a entender como a sociedade funciona, né? O famoso mercado financeiro não é um monstro de 7 cabeças. Mercado financeiro somos nós, é o seu Zé da verdureira, é a Dona Maria da farmácia, é todo mundo ali, o pequeno investidor. E só para o Charles, a gente tava conversando em off, e ele comentou a porcentagem de pessoas que investem no Brasil e a porcentagem que investem lá nos Estados Unidos, lá fora, né? E é absurda a diferença. Isso tá muito atrelado a como as pessoas foram criadas, né? Ele comentou que pode falar melhor 90 milhões isso. de americanos investem, 1,5 milhão de brasileiros investem na bolsa hoje. 1,5 milhão mais um, que eu vou começar daqui a pouco. Agora, Bom, pra gente falar de investimento, a gente precisa ter noção de que as pessoas não têm noção nem do financeiro delas mesmo. Como que a gente pode começar, dar o start, dar uma atenção especial pro nosso financeiro pessoal? Charles, tem alguma coisa assim? Como é que a gente dá o start mesmo nesse tipo de pensamento de educação financeira na nossa vida? Eu acho que primeiro é uma tomada de consciência do seguinte: você às vezes está num estágio e a tua vida pode estar melhor. Essa é a primeira coisa, é uma tomada de consciência. Eu quero sair do ponto A para o ponto B sem milagre, né? O milagre, no caso, é a pirâmide que o cara vai... É o atalho que não existe, né? E a gente pode depois falar disso melhor, eu gostaria muito de falar. Então, eu acho que a pessoa tem que tomar a consciência. Vale a pena também montar uma planilha, ou hoje com as coisas mais modernas, baixar um aplicativo. A gente pode deixar talvez aqui na descrição do podcast um aplicativo para a pessoa baixar de organização financeira. Então você coloca suas despesas. Por quê?
Porque às vezes tem um ralo na tua vida, né? É o Uber, ou é o comer fora, ou é o lazer, e aí você vai identificar esse ralo, e conforme nós já falamos aqui, se com R$50 você já pode começar a investir, né? Com R$50 por mês você começa a aportar mais ainda. E isso, da mesma forma que uma dívida vai ficando pior todo mês, quando você vira um investidor e aporta R$50 por mês, R$30 por mês, R$100 por mês, isso vira uma bola de neve positiva, né? E aí a pessoa começa a tomar gosto. Então, eu acho que a primeira coisa é organizar a sua vida financeira, né? Parar, organizar, entender, e caso você tenha disponibilidade, sobra alguma coisa, você investe. Eu prefiro pensar que você deve tirar do teu salário primeiro um valor, investir e depois gastar o resto. Mas se a pessoa está numa situação muito complicada, eu acho que vale a pena um período de quarentena, de organização da vida, para a pessoa se organizar, poder estar tranquila e aí sim começar o investimento. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Isso não tenha dúvida. Se tu não identificar onde está o ralo, não colocar no papel exatamente os teus gastos, tu nunca vai conseguir identificar e criar estratégias para sair daquela situação, né? Então, assim, teria alguma porcentagem de gasto ideal? Como que tu controla, assim, hoje a tua vida? Ou isso aí é personalizado para cada... Cara, isso é totalmente personalizado. Às vezes a pessoa fala assim, não, 30% tem que ser para isso, 40%, 50%. Eu acho que isso é personalizado. Agora, vale muito a pena você tirar um pedaço antes de você gastar. Isso eu acho que é para qualquer caso, tá? A não ser aquela pessoa que tá que a gente chama do hiperendividado, superendividado. O que é esse hiperendividado? Uma pessoa, por exemplo, que existem casos que ganha 5 mil por mês e deve 150 mil. Esse é um super endividado. Esse tem que parar, senta aqui, meu filho, vamos organizar a tua vida. Porque o grande problema é o seguinte, a pessoa com uma dívida grande, ou às vezes até uma dívida média, ela pode estar bem com os filhos, com o marido, no trabalho, mas tem sempre uma nuvem na cabeça dela, né? Nunca tá tudo bem, e aí isso vai afetar em outras áreas da vida. Inclusive, às vezes a pessoa é demitida e aí piora o problema, porque ela tá Aí a melhor coisa é você parar, entender se não tem como você renegociar aquilo, olhar, os juros no Brasil caiu, é o momento de você se readequar o seu financeiro. Esse autocontrole de você saber e controlar realmente, assim, tudo que você tem, o que você precisa, o que você deveria guardar e tal, eu acho que é uma ferramenta que a gente deveria usar e que a gente usa pouco, assim. Eu falo por mim, porque eu não tenho um controle exatamente do que acontece na minha vida financeira. Cauê já tem tudo bonitinho, né? Eu defini alguns passos para eu conquistar uma independência financeira, assim, né? Então, assim, eu primeiro fiz um fluxo de caixa, coloquei tudo no papel ali, defini a organização de dívidas se tivesse, né? E criei estratégias de metas, então quanto que eu quero guardar para aquilo, quanto que eu preciso de criar para minha reserva de emergência, quanto que eu quero investir. E dentro disso tem que guardar dinheiro, né? Aí eu tô guardando dinheiro e o próximo passo, que vai ser em 2020, é eu fazer o meu primeiro investimento na Bolsa de Valores. Totalmente influenciado por ti, com certeza. E eu vou contar com os teus conteúdos para me ajudar para fazer isso, né? E um parêntese nessa questão do investimento, uma coisa que eu vejo muito acontecer, eu que já tive uma perda de peso grande, né? Essa questão da compulsão alimentar, às vezes, e do gasto, ela é muito parecida, né? Porque quando você começa a perder peso... Por que eu tô falando isso? Quando você começa a perder peso, você começa a se alimentar melhor, né? Por exemplo, pô, legal, eu tô perdendo peso. Aí você vai na academia, aí toda a sua vida ela passa a mudar. Por quê? Porque você começa a ver resultado numa área, você vai vendo em outras, né? Então, o que vai acontecer com vocês, provavelmente, quando vocês começarem a investir R$100, R$200, R$1.000, R$2.000... Como você está investindo e está vendo aquilo crescer, né? Está começando a render frutos, você ganha dividendos das empresas, o valor começa a aumentar. Na hora que você vai gastar, você pensa 2 vezes em gastar. Você fala, opa, não sei se eu vou gastar, se eu vou colocar lá. Agora, quando você não investe nada, você olha teu celular e fala, putz, por mais 1.000 e pouco eu troco pelo outro. Você não tem nada guardado, mas você troca. É só juntar 1.000, aí tem 2.000 na poupança, aí você tira e gasta, porque aquilo ali nunca aumenta. Então, o ato da pessoa começar a investir, ele muda toda a vida dela pro lado positivo. Sair da inércia, né? Exatamente. E criar uma autodisciplina também, porque aí depois que tu vê onde que tá o ralo dos seus gastos, você tem que fechar esse ralo, e aí vai a autodisciplina de...
E sobre essa questão da disciplina e do controle que a gente falou da pessoa ter um aplicativo, duas histórias são muito interessantes. A primeira de pessoas que eu conheço, né, que ganhavam R$1.000 e falavam assim, pô, quando eu ganhar 2.000 vai ser bom demais e tal. Aí quando a pessoa ganha 2.000, ela troca de carro, ela muda alguma coisa no apartamento, aí passa a ganhar 3.000. Então assim, ela ganhava 1.000, ela tinha um problema desse tamanho, agora ela ganha 5.000, ela tem um problema desse tamanho. Ela vai aumentando o padrão, e aí é muito bacana a gente recomendar o livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, porque ele trata sobre isso, de você ter esses cuidados. Então o fato número 1 é isso, de você cuidar e tal, de você ter e sempre viver um degrau abaixo também, né? Sempre, cara. Eu acho assim, você melhorou o padrão, você tem que ir tomando esse cuidado de você não ir aumentando. E o 2, que é curioso, pesquisas indicam que mais de 30% das pessoas, 30%, tá, que ganham em loteria perdem tudo. O que mostra que não é a questão de você ter o dinheiro ou não, é a questão da mentalidade. E aí, dentro dessa pesquisa, a maioria eram milionários. E a gente pensa, tá, mas o cara ganhou milhões, 10 milhões, 20 milhões, aquilo ali acabou. Não, às vezes o bilionário perde tudo. Então pesquisei, vários bilionários também já perderam tudo. Então até o dinheiro ilimitado, ele acaba se a pessoa não toma cuidado. Porque ela vai gastando tanto, ela se enrola tanto, que ela perde as fontes daquela receita. Entendeu? Michael Jackson, né? Meu Deus, Mike Tyson. Esses caras famosos perderam tudo, todo o dinheiro deles, né? Atores de Hollywood. E muito disso vem pelo uso do cartão de crédito, imagina. Aí né? nem... Tu usa cartão de crédito? Quando usar? Qual que é o melhor? Eu uso porque dá milha. Eu uso porque alguns não têm anuidade, parcelam sem juros. Então para mim faz sentido, porque eu ganho mais investido do que gastando, mas sempre com certo. Mas aí o cara já tem que ter um entendimento bem maior pra fazer esse comparativo do que vale a pena e do que não vale. É preferível ficar sem e gastar o que tem, da maneira como deve gastar, né, do que meter um cartãozão lá e tchau. Eu não tenho. Tem um filme bacana que é o Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é muito bom. É maravilhoso o filme. E, olha, retrata bem o que a gente tá falando agora. Ela compra compulsivamente e ela tem, assim, centenas de cartões e ela gasta todos e a galera começa a procurar ela pra pagar a conta e aí, enfim, ela vira uma bola de neve. Ela é uma tudo, super endividada, né? Super endividada, verdade. Por isso que tu não tem cartão, né? Exatamente. A gente só faz no dinheiro mesmo. No débito, só no débito. No débito. Aí a gente vem pra uma outra parte, assim. Beleza. Começamos a ter essa tabela, essa educação, começamos a investir ali R$50, mas eu preciso guardar dinheiro. Inclusive, falam muito, minha psicóloga me fala muito sobre ter uma reserva de emergência. Sim, ele assim, citou reserva de emergência. Uhum. Aonde que a gente deve guardar dinheiro? Olha, a reserva, primeiro de tudo, o brasileiro foi educado com a poupança, né? Até, não, você tá poupando, poupança e tal. Então, assim, a gente cresceu com essa cultura da poupança, sempre foi muito bom, né? Apesar de muitas pessoas acharem que ela não tem risco, tudo tem risco, não existe nenhum investimento sem risco, mas é um dos menores riscos que existem. Então, muita gente sempre deixou a reserva de emergência na poupança, né? Porque fazia sentido, tá ali, eu posso mexer a hora que eu quiser. Só que tem um probleminha que, assim, a tua remuneração na poupança, ela só vem no aniversário. Então, se você deixar o teu dinheiro ali 15 dias e precisar retirar, você não ganhou nada de remuneração. Então, existem outras opções hoje que pagam mais do que a poupança e você ganha os juros diariamente. Perfeito. E esse dinheiro tá posto numa corretora de valores, né? Na realidade, tem bancos que já fazem isso. Já fazem sim, também. sim, que fazem. O meu banco faz, a maioria dos bancos já tem, só que eles não vão te falar. Pois se você não pedir, não vão falar. Tá, e aí como é que a gente faz? O que a gente pede por... eu quero guardar meu dinheiro numa coisa melhor que a poupança. Exatamente isso. Exatamente isso. O cara vai me ajudar. É fácil você achar na internet essas opções, tem várias opções. E só se sentar com o seu gerente e falar, olha, eu estou levando meu dinheiro da reserva de emergência para outro banco, rapidamente vai aparecer na hora um cafezinho e o produto que o banco tem também concorrente mas não vão te oferecer isso de mão beijada, não, jamais.
Então, assim, tem muita coisa pra gente falar, a gente vai repartir esse conteúdo em 2. Então, nesse primeiro a gente falou sobre o nosso comportamento com finanças. Quero finalizar esse ainda falando sobre a pirâmide ali, como que é esse comportamento do brasileiro fascinado por pirâmides, né? E aí a gente vai finalizar esse e os próximos a gente adentra mais esse conteúdo dentro de investimentos, taxa Selic, e aí a gente pode decorrer um pouquinho sobre esse assunto. Sobre pirâmide, o que você tem pra falar? Taca ali pau nesse carrinho! Cara, eu não vou falar do jeito que eu queria, porque o YouTube cortaria o vídeo e baniria a gente pra sempre. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? A maioria das pirâmides, recentemente eu acompanho todas pra escrever esse livro, né? Ela é uma coisa temporal, o tema, a base temática. Então eu me lembro que durante a novela O Rei do Gado, que teve Antônio Fagundes, era o... Talvez vocês não fossem nascidos ainda. Eu lembro do pedacinho. Exatamente. E aí a principal pirâmide na época era da Fazendas Reunidas Boi Gordo. Porque fazia sentido, vou investir em gado, o cara da novela é fazendeiro milionário. Então assim, normalmente os caras das pirâmides, eles estão sempre inovando nisso. Então, agora, a temática mais recente é o mercado de investimentos, criptomoedas. Então, eles pegam esses temas e empacotam em algo que você nunca vai entender muito bem, mas que parece que dá muito dinheiro e te oferecem, às vezes, uma remuneração de 30% ao mês, 20% ao mês. Isso não existe. E eu já cansei de discutir várias vezes com pessoas que pareciam ter um certo nível interessante, intelectual, conhecimento. As pessoas caem. Recentemente quebrou uma pirâmide dessas que tinha 1 milhão de investidores. 1 milhão de investidores. Nossa. E pagava 30% ao mês. É muita gente. E normalmente ninguém ganha nada. Porque o que acontece? O sujeito escuta 30% ao mês. Aí ele pergunta pra mim, eu falo, sai fora que isso é roubado. Aí pergunto pra vocês, sai fora que isso é roubado. Mas ele fica dormindo com aquilo. Vou botar R$1.000 pra ver. Aí coloca R$1.000. Aí no mês seguinte, a pirâmide paga pra ele 30%. Aí ele, porra, cara, o negócio funciona. Esse economista sincero não sabe nada, é um banana. Ele que não sabe ganhar dinheiro, quem sabe sou eu. No mês seguinte, paga de novo. Aí ele fala, cara, o negócio é bom, é quente, tá todo mundo ganhando. Aí o que ele faz? Ele vende a casa. Aí põe 300 mil. Aí na hora de sacar, deu problema na TED, não sei o que tal, e o cara perde a casa. Jesus. Entendeu? Os valores envolvidos nessa última pirâmide foram de 12 bilhões de reais. São escândalos enormes, são pirâmides de 300 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 200 mil pessoas, né? Então a principal coisa pra gente encerrar isso é o seguinte: não existe dinheiro fácil. Se eu descobrisse algo que consegue pagar 10% ao mês, você acha que eu ia chamar alguém? Eu ia arrumar o dinheiro e ia investir eu mesmo no negócio, ia me trancar em casa e ninguém ia ouvir falar de mim. Ia ficar só ganhando aqueles 10%. Eu não ia pegar dinheiro dos outros. Então, não faz sentido alguém pegar o nosso dinheiro aqui, pagar 30% pra gente, se essa mesma pessoa pode ir no banco pegar 5, a 2, a 3, né? Então, assim, não existe esse tipo de produto assim e milagre, tá? Se tá pagando é para atrair mais gente. A gente tem que ficar muito atento ao que o mercado vem colocando e não ser trouxa mesmo, né? E pesquisar, realmente ver o que tá acontecendo, olhar os fatos na internet, consultar pessoas que são especialistas no assunto para não perder uma grana preta. Não cai em conto de fada, não tem milagre, não existe. Então, assim, por isso que eu torço realmente para o teu segmento crescer cada vez mais, para passar informação para os brasileiros, para as pessoas não cair cada vez mais nessas baboseiras, né? Bom, Charles, hoje a gente vai encerrar por aqui o nosso podcast ou o nosso vídeo no YouTube, você que está acompanhando a gente do YouTube. Agradecemos de montão as suas dicas, tenho certeza que vai ser especial e excepcional para muitas das pessoas que nos acompanham, inclusive pra gente, é uma honra ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado, fiquem com o próximo episódio falando sobre investimento. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve aqui no nosso canal já, para não perder o timing, tá?